Vamos tentar espelhar os times. Curitiba está jogando com 4-3-3, Christian? 4-3-3, isso. 4-3-3. Não sei se o Então vamos Mozart é lá. assim, né? Mas vamos seguir essa linha aí também. Então vamos fazer o 4-3-3 do Atlético, né? Então, a gente fazer esse mano a mano aqui do Atletiba, Mikael, né, versus Pedro Morisco. Quero a opinião de vocês. Eu já largo aqui com Pedro Morisco. Concordo. Não tem discussão. Acho o Mikael muito promissor, mas está pagando pela desorganização do Atlético e o Morisco já é uma realidade. Né? Então vamos da lateral direita. Zeca Cauã Moraes. Dureza. Eu acho que o Cauã está aparecendo bem. Ele é melhor ofensivamente que defensivamente. E o Zeca é muito instável. O Zeca é um dos pontos de crítica no time do Curitiba. Mas é uma parada dura, viu? É uma parada dura. Eu acho que eu vou de Cauã Moraes porque ele é jovem, porque ele não deu tempo da torcida pegar no pé dele ainda. Olha só, o Zeca jogando na direita, que era um pedido antigo da torcida do Curitiba, foi bem contra o Cuiabá. Ele é um jogador mais defensivo. Então, nessa tua proposta, no esquema que o Curitiba utiliza mais, né, postado atrás, eu vou dar um voto de confiança para o Zeca. Agora ficou para mim a decisão, né? Eu vou no Zeca porque o sistema defensivo do Curitiba é impecável. E a gente tem que falar de Série B que os laterais, né? Salvo engano, acho que nem na seleção lateral apoia. Nem na seleção brasileira, né? Então vamos falar que a discussão do 3-5-2, né? No caso do Atlético. Exatamente. Porque então eu vou no que Zeca. vai trabalhar de ala, né? Eu vou no Zeca também. Então nós temos Morisco e Zeca nessa seleção. Zagueiros, quem é que vai competir com o Pelé? Maicon e Pelé, é isso? Não tem comparação. O Pelé não joga pela esquerda? Então, quem que joga pela esquerda do Coritiba? Deve ser o Jaci. Que também entrou bem, né? Que também entrou bem. Entrou muito bem. Eu acho que a dupla de zaga é do Curitiba. Jaci e Maicon não tem discussão. É o ponto forte de um e o ponto mais fraco do outro. Não dá nem para comparar. Mesmo individualmente, viu? O Jaci, esses dias o Mozart explicou que a indicação para trabalhar de zagueiro é porque ele trabalhou contra ele, né, na base, enquanto ele era técnico do Curitiba na base, o Jaci era jogador do Atlético na base, antes de sair se tornar volante em Ponta Grossa. E a adaptação foi super rápida, ele foi bem, a dupla de zaga alta, não é lenta, embora também não seja tão rápida, né? E o Maicon dá estabilidade, a dupla de zaga do Atlético, você pode fazer qualquer formação, o Léo Pelé e mais um que vocês queiram, Tobias Figueiredo, Beleza, qualquer um, não dá. O Abraão, pior ainda. Não dá para comparar. É Maicon e, minha opinião, né? Maicon e Jaci. Você vai também, Christian? Porque eu daria um voto de confiança para o Léo. Eu acho que o Léo é um zagueiro mal utilizado no Atlético, mas enfim. Ficou então, né? Nós temos aqui Pedro Morisco, Zeca, né? Jaci e Maicon. E na lateral esquerda, Esquivel e Bruno Melo. Bruno Melo marcou gol, hein? O Esquivel deu assistência no último jogo. Eu acho que o Lucas Esquivel é lateral internacional, né? Lateral. Eu quero só pegar o gancho do que você falou antes, exatamente para falar do Esquivel, porque o Léo Pelé fez uma partida no estadual, jogando pela lateral esquerda, em que eu achei que ele foi muito melhor do que como zagueiro. Ele individualmente. Tá? Só que a lateral esquerda é o único ponto elogiável da defesa do Atlético. E aí vem a questão da proposta. O Bruno Melo é muito mais defensivo. Não tem jeito. Então, quando eu escolhi do outro lado o Cauã, é porque eu imagino que você tem laterais que vão sair para o jogo. Eu sei que não foi o caso do Atlético em Floripa e não deve ser o caso do Curitiba na Baixada. Mas eu acho que, conceitualmente, como jogador, é Lucas Esquivel. É melhor jogador. Ele é mais fraco que o Bruno defendendo, mas apoiando é muito melhor. Inclusive, boa parte dos gols do Atlético tem saído dos pés dele, né? Ele é o cara das assistências. Eu acho que até o Christian, que odeia o Bruno Melo, vai de Esquivel. Não odeio o Bruno Melo, não. Eu até fiquei surpreso nas últimas participações dele como lateral. Ele é um lateral defensivo,
né? Na proposta do Mozart, ele vai muito bem ali na defesa. Não dá para exigir que ele vá à linha de fundo, levante a cabeça e cruze. Apesar de que ele foi melhor de lateral do que o próprio Zeca. Sim, dentro da proposta, né? Dentro da proposta. Mas aqui ganhou o Esquivel. Claro. Então vamos com o Esquivel, o primeiro atleticano. Podemos pular. Agora nós vamos para... Acho que vale, porque assim, você está discutindo a proposta do Mozart. Pelas atuações do Curitiba fora de casa, eu acho que essa defesa que a gente colocou deve ser a titular. Mas, de fato, o Machado seria um competidor mais parecido com o Esquivel, né? Agora vamos para os volantes, né? Felipinho e Sebas Gomes, é isso? Não, Felipe Machado e Sebastião Gomes. O primeiro volante, o Felipe Machado. Primeiro volante é o Felipe Machado. Então, Felipe Machado e Felipinho, é isso? Eu Posso acho começar? Felipinho. Posso começar rapidão? Você quer falar, Napoleão? Fala você primeiro. Vai. Eu não gosto do futebol do Felipe Machado. Né? Entendo a proposta dele no time do Mozart, mas como jogador, o jeito que ele é, mole, não é aquele mordedor, eu acho que ele não é um primeiro volante. Então, para mim, você pode colocar qualquer um do Atlético ali, que eu colocaria o jogador do Atlético no lugar. E o maior talento do Filipinho é exatamente ser incansável, né? Ele é um motorzinho ali, ele corre, briga. Falta alguma coisinha com a bola nos pés, mas eu acho que sim, que Filipinho vai melhor que o Xará. Felipinho. Se a gente for montar o Atlético com 2 volantes, Napo, a gente vai ter que colocar aqui, porque ele vai com Juliano, né, de terceiro homem de meio campo, e vai com João Cruz de um lado, Luiz Fernando do outro e Allan Kardec, né? Essa é a tendência. Então vamos colocar o Falcão, deixa eu ver se é o Falcão que é o primeiro que Falcão e Sebastião Gomes, aí não dá, né? Não dá. O Seba Gomes é um baita jogador. Não tenha dúvida. Ele é um jogador que tem feito gols, que aparece no ataque, mas também é incansável, né? Impressionante. Ele está em toda parte do campo. E o Falcão é o Falcão. Vamos pro 10? Eu concordo. Não quis nem votar. Tá certo. Não, mas acho que valeria se elogiar o Sebas Gomes aí. Não. O capitão do time, o cara que dá ritmo, que briga, que luta. O cara caiu no fosso. No fosso não, ele caiu no túnel dos Ardos, saiu, voltou porque queria jogar. Daí os médicos não deixaram, ele saiu chorando para a ambulância de dor. Então você imagina o nível de comprometimento que esse cara tem. Agora é o seguinte, Juliano e Josué, hein? Eu acho que o Josué é o melhor jogador da Série B. Eu quero fazer uma ressalva em dizer aqui que eu tenho visto um Juliano muito dedicado em campo, ele tem talento com a bola nos pés, ele não é mais um jovem, né? Tem uma movimentação mais lenta. Não concordo com muitas das críticas que são feitas ao Juliano aí na imprensa do Paraná, que está ultrapassado. Não, eu acho que o Juliano é o ponto de equilíbrio desse time do Atlético, é uma reserva técnica ali. É um jogador que com a bola nos pés, ele é muito acima do nível dos demais. Agora, o que o Josué está jogando, como é o dono do time, né? É o dono do time do Curitiba. Faz gol, arma jogada, também é incansável, bate falta, ele dita o ritmo do meio-campo do Coxa. Então, eu acho a comparação, neste momento, pró-Josué. Se tivesse que ir na seleção Atletiba, eu escalaria o Josué. E você vê, Napoleão, eles têm a mesma idade, né? 34 anos, se eu não estou enganado. E o momento do Josué no Brasil, depois da adaptação, ele está jogando muito mais do que o Juliano no momento. O Juliano foi um grandíssimo jogador, mas o momento é do Sebastião, do Josué. Concordo com você. O momento, assim, eu estou fazendo a ressalva porque eu acho que o Juliano é criticado acima do tom, tá? Eu acho que ele tem entregado bastante, mas o Josué hoje está jogando melhor. Quem joga pela direita no Coritiba? O Yuri Castilho ou o Roniel? Yuri. Então nós vamos colocar Yuri com João Cruz. Não, Yuri. Vamos Yuri com João Cruz. Yuri Castilho e João Cruz. Quem começa? Olha,
Assim, acompanhando o Yuri Castilho, foi o primeiro jogo titular. Na verdade, ele jogou 3 jogos, né? Entrou no segundo tempo, jogou o começo do jogo anterior do 0-0, e na última partida, na vitória, ele teve uma participação melhor. Ainda é pouco para dizer o desempenho dele ofensivamente. Ele melhorou a ponta esquerda do Curitiba. Mas eu, sinceramente, não saberia fazer uma comparação. Só um parênteses aqui, ó. Ponta direita é o Ronier, tá dizendo Você aqui. tá falando da esquerda ou da direita? Não, da direita. Não, da direita vocês estão batendo cabeça aí. Direita é Ronier. Nossa audiência está correta, mas o Christian está falando da esquerda. Tá certo, Christian? Não, então, mas é Ronier com Luiz Fernando. Na direita, Ronier com Luiz Fernando. Então tá. Então é Luiz Fernando, gente, porque o Ronier tá jogando mal. O Ronier tá jogando mal. Tá devendo, caiu de produção. Né? Eu também assino com o Napoli. Mas se fosse para eu investir num jogador, Ronier, sempre, a vida toda. Então, mas essa é a grande discussão hoje no Alto da Glória. Por quê? Porque o Ronier, todo mundo sabe que tem potencial. Ele já mostrou isso. Ele é jovem. E talvez essa coisa de investir é o que está fazendo a diferença contra ele. Né? Porque talvez ele esteja pensando em saída. Não está se encontrando. Não é um momento bom para ele. Né? Ó, o Marco falou esquerda, mas nós estamos falando da direita, pô. Que loucura isso aí. Calma, vamos por parte. Luiz Fernando, então, venceria Luiz Fernando, que passou uma má fase, mas fez um bom jogo contra o Avaí. Eu acho que no momento... Você vê, ruim por ruim, que nenhum dos dois estavam no ápice recentemente, o Luiz Fernando tem sido melhor. Tá, então, Luiz Fernando. Agora, na esquerda, João Cruz e Yuri Castilho. E eu vou de João Cruz. Pode ir, Christian. Vai. Não deu ainda para sacar a real potencial ainda do Yuri Castilho. Né? Cara, com todo respeito, eu não sei o que vocês estão pensando aqui. O ataque do Curitiba não existe. O ataque do Curitiba não existe. Não sei o que vocês estão pensando aqui. Não, meu pensamento é porque o João Cruz, na verdade... Primeiro que o Yuri chegou agora, né? Então, é difícil até ter uma noção aí, não teve um número de jogos ainda suficiente para a gente conhecê-lo. Depois que o João Cruz, ele sim está sendo escalado ali para cair pelo lado do campo, mas ele trabalha muito pelo meio. Então, ele consegue fazer a dobradinha ali com o Juliano, ele encosta no ataque. Então, é assim, nós estamos fazendo uma função de tentar encaixar 3 jogadores, mas assim como na defesa, eles não são perfeitamente, não bate 100%, né? Então, ok, por desempenho, talvez, mas veja, o João Cruz, ele sai todo jogo para a entrada do Zapelli, ele também não está firme no time. Eu acho que o Yuri fica no banco por desconhecimento nosso aqui, viu? Você precisa entender, ó, o próprio Henrique diz aqui, é um jogador versátil. O Atlético, ele varia muito o seu esquema durante o jogo. A gente está fazendo como se fosse uma formação fixa, né? Por isso que para fazer esse mano a mano. Mas o João Cruz, ele ataca pela esquerda, mas ele defende pelo meio, né? É um jogador diferente. Até inicia jogadas ali. Não, eu iria de João Cruz, mas estou fazendo essa ressalva porque eu acho que o Yuri não tem uma amostragem grande ainda para a gente comparar, né? Então, sabe como que eu iria? Eu colocaria o Cleiton ali e jogaria com o Yuri Castilho de centroavante. Daí eu acho que o Cleiton é melhor. Até ele é mais incisivo como ponta. E o Castilho seria melhor como um 9 de velocidade. Que daí sim daria para comparar o Castilho com o Kardec. Vai comparar o Kardec com o Delator, é sacanagem. Mas são os 9. São os centroavantes. Aí que tá. Ó, olha para você ver como o Atletiba ele tem um ponto-chave, né? Que é o ataque do Atlético muito bem contra uma defesa muito boa do Coritiba. Eu só ia botar ali essa opinião que estava em cima ali, que o rapaz ali que é torcedor do Coritiba diz que o ataque do Coritiba é uma lástima, né? E por sua vez, né, um atleticano reconhece que a defesa do Atlético é um lixo. E para a gente quem tá encerrar vendo o jogo sabe, né? Tá vendo o jogo sabe, é isso aí mesmo, não tem muito o que discutir, né? Só que assim, individualmente, tem discussões, né? Porque, por exemplo, você vai pôr o Kardec aí como titular, correto? Então, Kardec versus De La Torre. Olha que bela discussão, porque o De La Torre tá mal também,
Saiu muito Kardec criticado também. no último jogo. Então, e aí, na verdade, será que o Peixoto não joga? Será que o Coutinho não joga? Porque essa formação, a que o Christian trouxe aí de inverter a posição dos jogadores que você sugeriu com o Castilho na frente, acho que a amostragem ainda é pequena, mas talvez fosse mais condizente. Eu iria de Peixoto, por exemplo, no Atlético, não iria de Kardec. Tudo bem. Acho que o Kardec tem lutado muito, corrido, mas quando a bola chega nele, tá faltando alguma coisa ali. Mas isso tem sido jogo a jogo, né? Porque tem jogo que ele entra e resolve, e vice-versa. Só que o futebol é muito empírico, Napo, é muito coisa de vestiário, assim, por exemplo, o treinador vai olhar pro Renan Peixoto, que marcou o gol que o Pelé não fez, vai falar assim, porra, mas os 5 gols do Peixoto, só que o cara marca quando entra no segundo tempo, né? O Allan Kardec é mais experiente. Então vamos partir do princípio que a gente está montando um novo time aqui, né? É uma seleção, e você tem que escolher entre Allan Kardec e De La Torre. É uma escolha difícil, né? Seguindo o teu negócio aí, né? Eu vou de Allan Kardec. Sabe que o Kardec, por exemplo, ele tem lutado muito, né? Só que fora da área ele já não rende mais. Então, se você colocar um 9 fixo, aí acho que sim, né, Christian? Acho que entre os dois é Kardec. Então, nós vamos chegar aqui, já estou com a seleção na mão, não sem antes escolher o técnico, Moser versus Odair Helma. Essa é a pergunta de 1 milhão, porque o Moser, eu acho que dispensa comentários, é um baita do treinador, subiu o Mirassol, tá com o Curitiba muito sólido no Campeonato Brasileiro da Série B. Por outro lado, a gente está falando do Odair Helma, um treinador que me parece que vai recuperar o Atlético. Eu já vou dar meu primeiro voto, porque eu não quero ser o voto de Minerva, eu vou no Moser, né? Porque já mostrou no ano passado e está mostrando esse ano que conhece do riscado. Sem dúvida, o Mozart, seu pragmatismo, suas ideias, ele está conseguindo, agora no Brasileiro, cumprir com o que foi esperado dele, pelo que ele foi contratado. Então, nesse momento, não tem o que discutir. O Mozart é dono da melhor defesa, tem feito a campanha de G4, enfim. Eu acho que o trabalho do Moser a gente já olha com outros olhos, lembrando que ele foi eliminado da Copa do Brasil e do estadual, e a diretoria do Curitiba deu suporte a ele para que chegasse esse momento em que a gente pudesse falar assim, olha, o Moser está com o trabalho mais firme. Então, trabalho por trabalho, o Moser está à frente do Odair, inclusive pelo tempo. Mas eu acho que o Odair está fazendo um milagre, gente. Está fazendo um milagre. Tá? O elenco do Curitiba foi pensado pelo Moser. Ok? Então o Moser pensou, indicou jogadores, segue indicando jogadores da confiança dele e por aí vai. Então o trabalho está amadurecendo, é nítido a evolução do Curitiba, o trabalho está amadurecendo, isso aí qualquer um pode perceber. O Odair chegou numa tempestade, numa crise que o Atlético não vivia aí há 30 anos, né? Crise política, diretiva, rebaixamento, perda de receitas, um elenco muito mal formado. E acreditem, em poucos jogos, você olha e ele tem um time em campo. Ele conseguiu recuperar jogadores que são ruins, cara. Ele tem uma defesa muito ruim, peça por peça, talvez a exceção do Esquivel e o Mikael ali, né? O meio-campo também, né, insuficiente, tem veteranos com qualidade, casos do Kardec e do Juliano, mas que já não rendem fisicamente numa Série B, o que precisavam render, que é muita luta, né? Então, o Odair merece, talvez seja a disputa mais parelha entre eles, né? Porque o Odair, ele já, com pouco tempo, ele fez muito, né? Mas o trabalho do Moser é, sim, mais consistente, por questão de tempo, por questão de estar no clube há mais tempo, de ter indicado vários jogadores. Então eu vou ler aqui o nosso mano a mano, Atletiba, né, da equipe do Podcast Sul. A seleção Atletiba do Podcast Sul tem Morisco no gol, Zeca na lateral direita, né, todos do Curitiba, Jaci e Maicon, dupla de zaga também do Curitiba, e Esquivel na esquerda do Atlético. Meio-campo com Felipinho do Atlético, Seba Gomes e Josué do Curitiba. E o ataque todo do Atlético com Luiz Fernando, João Cruz e Kardec. O técnico é o Moser. Então, o placar final, vamos ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o Coritiba e 5 para o Atlético, contando, obviamente, com o treinador. Eu acho que está bem razoável. Eu acho que com toda a discussão aqui, estamos falando da esquerda ou da direita, quem que vai jogar, põe o Castilho no meio, com tudo isso, acaba que é mais ou menos isso mesmo. Por quê? Porque não tem um super time na Série B, né? Todos os elencos têm deficiências, todos os times estão muito parecidos, né, de alguma forma. O Coritiba está rendendo mais, está fazendo mais pontos, né? E eu acho que a diferença é mais ou menos essa mesmo. Não tem, assim, talvez um ou outro detalhe a gente pudesse trocar aí, mas não vejo muita diferença. Então no pique. No pique, Morisco, Zeca, Jaci, Maicon, Sebas Gomes, Josué e Moser, do Coritiba. Do Atlético, Esquivel, Felipinho, Luiz Fernando, João Cruz e Kardec. Olha só para deixar a torcida do Coxa mais enfurecida, se sou eu o técnico em vez do Mozart, vai perder a posição, né, pro Helmans, mas eu colocaria o Jaci de volante, que ganharia do Felipinho. Jaci, cara, quando falaram a contratação de mais um volante, eu fiquei absurdo. Falou, o cara joga, o cara morde, o cara briga, né? Já ganharia uma posição. E o Bruno Melo na zaga é dono da zaga do Curitiba. Você vê? Na frente, colocaria o Yuri Castilho ou o Gustavo Coutinho no lugar do De La Torre, daria melhor briga contra o Kardec. Então você vê assim, a equivalência das peças, dependendo de como o técnico monta, muda tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Da mesma forma, você se colocar ali talvez o Peixoto, teria mais mobilidade, né? Do que o Kardec. Então, são discussões que a gente poderia ter aqui de outras formas, né? Mas aí você vê como o Curitiba hoje tem peças mais confiáveis do que o Atlético, porque basicamente, que mudança diferente você faria ali? O João Cruz saindo, em vez de jogar de ponta, né, pôr o Zapelli, perderia, acho que a função... Mas uma coisa que tem que ficar muito clara, Napa, é o seguinte, essa seleção Atletiba aqui do Podcast Sul mostra, né, que o Coritiba é um time muito forte defensivamente e o Atlético é um time mais interessante ofensivamente. E se pudesse unir as forças, esse time aí que a gente escalou provavelmente subiria com os pés nas costas aí, porque tem uma zaga muito forte, tem um treinador também que conhece o campeonato, tem um goleiro bom, né? Tem 2 laterais interessantes, tem jogadores de meio de campo que resolvem partida e tem jogadores interessantes do ataque.